Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui hoje ao nosso programa sobre mitologia clássica, abordando o tema da condição humana. Aqui nós vamos continuar a nos apoiar nos poemas atribuídos a Hesíodo, Teogonia e Trabalhos e Dias, desenvolvendo algumas das sugestões já feitas no encontro passado. Então, quem ainda não tem assistido a nossa introdução à poesia de Hesíodo, à luz da ideia de uma criação dos deuses naquele tempo, in illo tempore, eu sugiro que vocês assistam primeiro o vídeo, cujo link eu vou colocar aqui em cima, e depois vocês retornem para a exposição de hoje. Porque aqui nós vamos falar sobre a condição humana. E, curiosamente, não há uma antropogonia no sentido mais estrito dentre os poemas de Hesíodo, tal como nós encontramos, por exemplo, no Gênesis, lá na Bíblia. Tá? Isso é um dado bem interessante porque, às vezes, a gente costuma comparar esse tipo de narrativa, da criação, do vir a ser de uma série de fatos e dados da realidade presente. Mas nós não encontramos uma antropogonia estrita, nem em Teogonia, nem em Trabalhos e Dias. Antes de falarmos, então, sobre o que é essa constituição gradual da condição humana nesses poemas, é preciso lembrar, primeiro ponto, a dimensão didática da poesia de Hesíodo, sobretudo em Trabalhos e Dias, onde nós temos, de fato, uma constituição de uma situação enunciativa em que um eu magistral, uma espécie de magister, dotado da autoridade da voz poética que lhe inspira a musa, que lhe inspiram as divindades, se dirige a uma segunda pessoa, a um tu, que ali no caso é Pérsis, configurado como irmão de Hesíodo, então como irmão dessa persona poética interna a Trabalhos e Dias, que, como nós já comentamos anteriormente, pode ou não ter alguma dimensão biográfica, tá? Embora eu particularmente tenda a ver isso como uma construção da persona por meio de, digamos, uma transmissão longa de um poema, então de base oral, que constituiu ali uma persona dotada dessa autoridade poética que é Hesíodo e que se dirige a esse Pérsis, uma espécie de lugar comum da pessoa, digamos, incapaz de pensar direito, incapaz de agir conforme a moralidade, conforme a justiça, e por isso alvo das várias repreensões que Hesíodo lhe dirige. Um outro ponto importantíssimo é a complementaridade desses dois poemas. Nós já falamos disso anteriormente, quando falamos da questão da eris, da disputa, mas isso vai voltar a ser enfatizado ao longo da exposição, e para isso a gente se baseia nas ideias defendidas pela Jenny Strauss-Clay, num livro de 2003, Hesiod's Cosmos. Tá? Fica aí a sugestão para quem quiser se aprofundar um pouco no assunto. E nós temos nesse corpus poético dois grandes mitos sobre a gênese da condição humana, tá? Do que é chamado em grego de genos anthropon, tá? Então da geração dos seres humanos. O mito das raças ou das gerações, em conformidade com os metais. Vocês vão reconhecer, porque esse é um mito relativamente famoso, a ideia de uma raça de ouro, que é, enfim, sucedida por uma raça de prata e assim por diante. Nós vamos falar rapidamente sobre ele aqui. E o mito de Prometeu e Pandora, que aí sim, muito famoso, talvez um dos mais famosos da mitologia grega antiga, e que narra, de certa forma, uma ginecogonia, o nascimento da primeira mulher, e que institui, dessa forma, a condição humana, e que tenta, então, justificar ou explicar a gênese da condição humana. E é muito interessante, porque em Trabalhos e Dias, a junção entre esses dois mitos ela é muito curiosa e algo abrupta, porque eles são realmente justapostos, e o poema se refere a cada um desses mitos como logos. Tá? A palavra que aparece ali no acusativo, logon, é interessante para a gente colocar em questão aquela dicotomia que às vezes aparece entre logos e mythos, porque aqui, num poema do período arcaico, essas duas palavras parecem ser usadas de forma relativamente comparável. Tá? Então, ali, o logos, um discurso, um mito, é a palavra empregada pelo poeta para se referir
enfim, a essa contação, tá? E o trecho que faz a junção entre as duas passagens é o seguinte: o poeta diz: se queres, Perses, o outro relato para ti vou esboçar, bem e destramente, e tu lança-o em teu juízo, como de origem igual são deuses e homens mortais. E aí tem início o mito das linhagens humanas, não é? Com esse trecho que anuncia à segunda pessoa, a que se dirige o poema, a ordem de lançar em seu juízo o fato de que de origem igual são deuses e homens mortais. Esse é um verso interessantíssimo, não é? Porque aponta então para essa origem comum dos imortais e dos mortais, criaturas que a gente pode considerar absolutamente diferentes dentro da cultura grega antiga, mas que parecem ter convivido num determinado momento de seu desenvolvimento. E eu digo criaturas não à toa, tá? Porque os deuses gregos antigos, eles também foram criados, assim como os seres humanos. Tanto é que é dito aqui, a origem de ambos é comum. Então isso é bem interessante. Lá, enfim, como eu disse, não vou entrar nos detalhes desse mito, mas nós temos a configuração de uma linhagem de ouro, que é dita ter sido criada pelos deuses imortais, e que parece remeter ao tempo de Crono, tá? Um tempo de abundância, de vida sem aflição, onde havia uma espécie de juventude constante para os membros dessa raça de ouro, e a terra era fértil por si só, ela produzia espontaneamente os frutos. Então, realmente, uma ideia de uma idade de ouro vivenciada como felicidade e abundância. Ela chega eventualmente ao fim, não é explicado muito bem porquê, né? Não é configurado nenhum tipo de castigo, mas essa geração é substituída, ou enfim, chega ao fim e é sucedida pela linhagem de prata, que é representada como muito pior pelo poeta. Ela, enfim, é imatura. Aparentemente, as pessoas que nasciam ali demoravam muito tempo para chegar à idade adulta, e quando chegavam eram caracterizadas pela imprudência, não é? Então agiam de forma violenta e irreverentemente perante os deuses, e isso parece ter causado o fim rápido, não é? Abrupto, também dessa linhagem de prata, a qual se sucedeu a linhagem de bronze. Então vejam aí, né, 3 metais diferentes, né? Ouro, prata e bronze, que foi uma raça ainda mais violenta, uma raça guerreira, realmente dotada do bronze como material de fabricação de instrumentos, de armas, de uma vida de pouco cultivo ou de nenhum cultivo do campo, e então a gente pode dizer de uma espécie de incivilização, porque incapaz de realmente fundar as bases, não é, do que é a permanência no solo, o trabalho da terra e assim por diante. Essa raça também chega ao fim e é sucedida pela raça dos heróis. E aqui é muito interessante porque quebra a sugestão, não é, de raças de metais. Essa raça dos varões heróis, não é, ela é caracterizada por, em alguma medida, alguma justiça, um trabalho civilizacional. Há disputas guerreiras, sim, como as referências tanto ao ciclo de Tebas quanto ao ciclo de Troia. Então, na referência ali aos 7 contra Tebas, a própria guerra de Troia. Então, há elementos de violência, mas ainda uma espécie de aspiração ao valor, de aspiração às conquistas por meio do trabalho. E ela chega ao fim, não é? Dando início ao que parece ser, da perspectiva do poeta, o período histórico, aquele período mais próximo dele, com que ele se identifica, embora ele considere essa a pior das idades, muito sofrida, muito ambígua, então dependente de si mesma, e nesse sentido tendo que trabalhar com a dificuldade da condição humana no que diz respeito à definição de justiça, definição do que é a vergonha, com termos que são ambíguos, porque a justiça, quando instituída, ela pode se dar de forma injusta para uma das partes. O que é a vergonha pode ser muito bom no sentido de coibir determinadas ações vergonhosas, mas pode ser muito ruim quando evita que ações boas sejam feitas por vergonha, quando alguém, então, padece, né, desse sentimento que é o aidós, tá? Então, e assim o poeta, o poema, chega ao final desse mito dizendo que essa terrível idade de ferro é aquela em que ele se encontra,
que é muito ambígua e que ele preferia ter nascido antes ou depois, mas não no momento presente. Tá? Característico pessimismo grego antigo e que encontra aí uma expressão muito cara, né? Muito interessante. Daria muito para falar longamente sobre esse mito, mas aqui eu gostaria de chamar a atenção sobretudo para os paralelos orientais desse tipo de história, de narrativa, tá? Então, uma espécie de degeneração das idades, de uma idade de ouro, né? Muito bem vivida, muito abundante, e que se degrada em outros metais, tá? Então, a prata, o bronze, o ferro, isso é muito interessante. E há trabalhos de comparação nesse sentido, como o do Walcott, ainda na década de 60, tá? Propondo aí uma comparação entre as histórias que nós encontramos em Hesíodo, o mito das raças é uma delas, e outras de matriz babilônica, né, o sumério, assírio, babilônica, eventualmente até judaicas, enfim, porque aí temos uma tradição comum ali, digamos, no Oriente, próximo à bacia do Mediterrâneo, tá? E faço referência muito rapidamente à interpretação estruturalista proposta pelo Vernon, o Jean-Pierre Vernon, que se apoia, então, enfim, na teoria estruturalista do Claude Lévi-Strauss para interpretar esse mito, e faz de forma muito instigante, porque esse mito, vocês vejam, ele tem uma série de contradições, de dificuldades que colocam uma série de dúvidas para o intérprete, e vários, enfim, ao longo das décadas no século XX, mesmo, enfim, isso já vem desde o século XIX, tiveram dificuldade em interpretar isso que surgia como um acréscimo, né, dos heróis ali dentro do mito, nesse arranjo entre as gerações de metais. E o Jean-Pierre Vernon propõe uma interpretação em que ele vê, óbvio, uma passagem do tempo, mas uma possibilidade, inclusive, de coexistência entre essas raças, uma mudança de uma raça, digamos, encarada positivamente para uma negativamente, a princípio da perspectiva da civilização, né, do contato com as divindades, depois no que diz respeito ao trato com as armas, com, então, os povos vizinhos. Enfim, é uma interpretação muito complexa, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas faço referência a esse artigo. Quem tiver interesse pode ler depois, tá? E na sequência, como eu já disse, vamos tratar aqui agora do mito de Prometeu e Pandora. Esse mito já está presente na Teogonia, né, lá por volta do verso 500, mas aparece aqui também em Trabalhos e Dias, antes do mito das gerações de metais. E é muito importante que a gente, enfim, tenha em conta que esse é um poema que narra, obviamente, a revolta desse titã, Prometeu, que parece ser punido, tal como seus outros irmãos, tá? Atlas, punido também, numa espécie de configuração de uma tensão entre os titãs de uma geração anterior a Zeus e Zeus, quando ele chega ao poder. Então ele aí, como filho de Jápeto, não é, tenta enganar Zeus em prol dos seres humanos. Nós vamos ver alguns detalhes dessa tentativa e, na sequência, temos a declaração ou a exposição dos resultados funestos de toda essa situação. Há outras fontes antigas para esse mito, ou para esses mitos, que incluem Prometeu acorrentado, a tragédia de Ésquilo, né? Ou, enfim, tem todo um problema aí da autoria dessa tragédia, mas atribuída pela antiguidade a Ésquilo, embora possa ser de outro Ésquilo ou de outro tragediógrafo. O diálogo Protágoras, de Platão, enfim, que recorre a esse mito para tratar do problema da técne. A síntese proposta pela Biblioteca do Pseudo-Apolodoro, que aborda esse tema também. E o início das Metamorfoses de Ovídio, que tem uma bela representação do mito de Prometeu. Além disso, a recepção desse mito na modernidade é fundamental para se pensar uma nova concepção de ser humano em sua relação com a técne, como vemos nos poemas Prometeu, de Goethe, e Prometeu Desacorrentado, de Shelley, tá? Onde uma nova concepção de ser humano, liberto, por assim dizer, das amarras da religião, liberto das amarras dos preconceitos, das superstições,
se volta para essa sua própria capacidade de desenvolvimento técnico e dá as boas-vindas à modernidade, tá? Eu vou ver se eu consigo ler esses poemas nos originais e em traduções também, para disponibilizar aqui para quem tem interesse em ver esse aspecto possível da recepção desse mito na modernidade, tá bem? Antes de entrar no mito propriamente dito, eu gostaria de fazer uma breve consideração sobre um fato já mencionado anteriormente, que é o fato de que essas histórias elas circulavam oralmente. E essa é uma dimensão fundamental da mitologia greco-romana, tá? E de várias mitologias do mundo inteiro, que infelizmente chega para a gente de forma muito diferente, né? O nosso contato com essas mitologias tende a ser sobretudo por meio da escrita. Eventualmente a gente assiste um filme, a gente escuta uma história ou algo do tipo que pode vir por outros meios, mas normalmente a gente lê essas histórias, embora haja possibilidade de contornar esse problema. E é isso que eu gostaria de propor como possibilidade para vocês, que é, por um lado, a leitura em voz alta, que é a tentativa de recitação, o que, a depender da tradução, ganha muito, tá? Então, a tradução do Jatorrano, por exemplo, que tem todo um trabalho poético muito refinado com a linguagem, ela lida em voz alta é super interessante, tá? Então, eu recomendo que vocês façam isso. Inclusive, o aprendizado dessas línguas, né, das línguas originais em que os poemas foram escritos, é interessantíssimo para que nós possamos recitar em voz alta e ter contato com a sonoridade dessas narrativas, porque muito dessa sonoridade conta para a construção do sentido, tá? Então fica aí o convite para que vocês, enfim, caso tenham interesse, a possibilidade, tentem estudar também as línguas originais. E finalmente, há toda a possibilidade da contação, né, no presente, que é uma técnica, né, então, de contar histórias, de se apropriar dessas histórias e recontá-las, tal como é feito lá no projeto Contos de Mitologia, da Faculdade de Letras, da UFMG. Eu coloco aqui o endereço deles no Instagram, não é? @Contos de Mitologia. Vocês podem adicionar, seguir essa conta, e lá vocês vão encontrar muitas contações, tanto da mitologia greco-romana, quanto das mitologias africanas, indígenas e outras, tá? E aqui eu vou colocar só a título de exemplo uma contação que é do nosso interesse imediato, que é a contação do mito de Pandora, tá? Eu coloco então aqui o link. Essa contação foi feita pela Sara Anjos, que inclusive, enfim, além de ser minha companheira, ela nos apoia aqui no apoio pedagógico, né, trabalhando como monitora, acompanhando os comentários e me ajudando na parte técnica de muito do que é feito. Então, fica aí o convite. Ajudem, colaborem, compartilhem o trabalho do Conto de Mitologia, porque ele é muito interessante, tá? Ele tem uma proposta pedagógica de contar, de levar a mitologia ou as mitologias para as escolas. Então fica aí o convite. Bem, dito isso, passemos aqui à leitura de alguns trechos interessantes desses poemas. Aqui na Teogonia, o início do mito sobre Prometeu começa com os seguintes versos na tradução do Christian Werner. De fato, quando deuses e homens se distinguiam em Mecone, nisso o grande boi, com ânimo solícito, Prometeu dividiu e dispôs, tentando enganar o espírito de Zeus. Pois para um, carne e entranhas ricas em gordura, na pele colocou e escondeu no ventre bovino. Para outro, brancos ossos do boi com arte ardilosa, arrumou e dispôs, escondendo-o com luzidia gordura. Nisso, a ele dirigiu-se o pai de varões e deuses. Filho de Jápeto, insigne entre todos os senhores. Querido, que modo parcial de dividir as porções? Assim Zeus provocou, mestre em ideias imperecíveis, e a ele retrucou Prometeu curva astúcia, de leve sorriso, e não esqueceu a arte ardilosa. Majestoso Zeus, maior dos deuses sempiternos, dessas escolhe a que no íntimo o ânimo te ordena. Falou ardilosamente. Zeus, mestre em ideias imperecíveis, atentou, não desatento ao ardil, olhou com males no ânimo contra os homens mortais, os quais iriam cumprir-se. Com ambas as mãos, pegou a gordura branca e irou-se no juízo, e raiva alcançou seu ânimo,
quando viu brancos os ossos do boi, fruto da arte ardilosa. Daí, aos imortais sobre a terra, as tribos de homens, queimam brancos ossos sobre altares fragrantes. Então vejam como nós já temos o ardil de Prometeu que ousa tentar enganar Zeus. Enfim, ele consegue, não é? A tradução pode dar a entender que não, porque da perspectiva do presente, Zeus jamais é enganado, porque tudo acontece conforme o plano de Zeus. Mas é muito interessante essa narrativa porque ela conta a um só tempo da divisão entre seres humanos e deuses, o momento em que a separação das carnes é fundamental para a distinção daquilo que constitui ser humano, daquilo que constitui ser Deus, não é? A mortalidade, a necessidade do consumo das carnes, a imortalidade, né, digamos, a não necessidade de consumir essa matéria e poder então ser simplesmente honrado com ossos e gordura queimada em homenagem, e ao mesmo tempo explica essa instituição humana histórica da perspectiva dos gregos antigos e de muitos outros povos antigos, que era o sacrifício animal em honra aos deuses, em que, feita o sacrifício, dividia-se carnes para seres humanos, ossos e gordura para deuses. Como explicar que a melhor parte do sacrifício ficava não com os deuses, que eram, né, poderosos, que deviam ser temidos e respeitados, mas sim com os seres humanos? O mito trabalha com isso, tá? Como nós vamos falar logo mais. Mas essa foi simplesmente a primeira parte do imbróglio entre Prometeu e Zeus. Porque Zeus resolve se vingar tirando fogo dos mortais, mas Prometeu responde rapidamente. Vejamos aí na sequência da narrativa o que é dito. Depois disso, então, da raiva sempre se lembrando, não dava aos freixos o ímpeto do fogo incansável para os humanos mortais que sobre a terra habitam. Mas a ele enganou o bom filho de Jápeto, ao roubar a luz, vista ao longe do fogo incansável, no oco de uma férula. De novo mordeu-se no ânimo, Zeus troveja no alto, e enraiveceu-se em seu coração, ao ver entre os humanos o brilho visto ao longe do fogo. De pronto, pelo fogo fabricou um mal para os humanos. Da terra modelou o muito glorioso duas curvas, algo parecido à moça respeitável, pelos planos do Cronida. Então vejam como então, Prometeu rouba o fogo de Zeus, Zeus fica enfurecido, porque esse titã mais uma vez tenta beneficiar os mortais e resolve se vingar de forma definitiva desses mortais, acoplando-os de alguma forma, acoplando a sua sobrevivência, a sua permanência a um ardil, não é? A um belo mal, como é dito por Hesíodo na Teogonia. E isso é muito interessante porque é nesse momento, então, que é introduzida a ideia da criação da primeira mulher, da primeira Gyne, que não é apresentada com o nome de Pandora em Teogonia, tá? Ela só é descrita como um belo mal, mas em Trabalhos e Dias a descrição dela é muito mais pormenorizada, é muito mais detalhada e tem todo um jogo etimológico com o nome Pandora, né? Aqui é toda presentes, porque ela recebe os presentes dos deuses para se tornar muito atrativa, tá? Para se tornar um mal atraente, e ao mesmo tempo ela é a que traz todos os presentes, num jogo aí obviamente muito irônico por parte, enfim, do mito, tá? Em todo caso, nós vemos a conformação desses vários temas em que a divisão entre seres humanos, ou se quiser, entre deuses e seres humanos, por meio do que significa o animal, né, como produto do sacrifício, em que uma parte é comida por uns, outra é ofertada e queimada em homenagem aos outros. A distinção entre o que são, né, seres humanos homens e seres humanos mulheres, e tudo isso dentro de um todo, de que a gente pode dizer cosmológico, né, ou se quiserem teogônico, né, que explica assim, ou antropogônico, se quiserem, não é? Porque explica a origem da condição humana, a condição de ter que trabalhar, de ter que se casar, de ter que reproduzir, como uma forma de castigo
por uma tentativa de enganar a Zeus pai, tá? Então, são temas que estão profundamente interligados. Como eu digo aqui, após a narração da partilha das carnes e do roubo do fogo, há a sugestão do castigo que aguarda a humanidade. E vejam, eu coloco humanidade entre aspas, porque há um jogo, nas palavras do grego antigo, em que os seres humanos que existem antes da criação da Gurné, da primeira mulher, são referidos sempre pelo nome de anthropoi, seres humanos. É o nome do gênero, da raça humana, da espécie humana. Depois da criação da mulher, eles passam a ser chamados de andres, machos, homens masculinos, tá? Homens do sexo masculino. Daí a tradução do Christian Werner por varões, para tentar marcar essa diferença. E é muito interessante isso, porque então há a ideia de que há uma humanidade anterior à criação da mulher, mas é a partir da criação da mulher que passa a existir homem do sexo masculino, com esse nome, tá? E aí nós temos então a descrição daquilo que cada deus oferece para incrementar Pandora, e há, obviamente, uma dimensão profundamente misógina, que nós temos que sempre, enfim, salientar quando tratamos desse mito, sobre a origem da mulher como castigo para a humanidade. E aqui seria possível, inclusive, tecer uma comparação, em termos de semelhanças e diferenças, com o mito judaico sobre Adão e Eva. Porque Eva aparece ali como, de fato, mais suscetível, não é, à ação da serpente, e sendo, de alguma forma, agente bem ativa na queda, não é, da humanidade, do paraíso, mas, ao mesmo tempo, Eva não é criada como castigo. Né? Eva é criada como companheira para Adão. Então vejam, há uma série de diferenças e semelhanças nesse fundo misógino, acho que nós podemos dizer, não é? Das duas narrativas, da mulher como origem de males, tá? Para a humanidade. Isso foi proposto num artigo do Sechon, né? Um artigo em francês. Eu retomei algumas dessas ideias no artigo de 2016, em que eu falo da gênese da condição humana na Bíblia e em Hesíodo, tá? O link está aqui embaixo, tá? Do artigo que eu disponibilizei lá no meu academia.edu, que é uma espécie de rede social onde a gente disponibiliza nossa produção acadêmica. Então é uma rede social interessante, eles ficam tentando nos convencer a pagar lá a anualidade, mas para usar os serviços básicos, que incluem, né, hospedar os materiais e fazer pesquisas e tal, é gratuito, tá? Então, quem tiver interesse pode ir lá, baixar esse arquivo e dar uma olhada na proposta. E aqui a gente passa para a descrição de Pandora, tal como encontrada no poema Trabalhos e Dias. O poeta diz: Hermes, o arauto dos deuses, nomeou essa mulher Pandora, porque todos que têm casas olímpias deram-lhe um dom, desgraça dos varões come grão. Mas após o íngreme ardil indestrutível completarem, a Epimeteu o pai enviou o glorioso matador da serpente, veloz mensageiro dos deuses, com o dom, Hermes. E Epimeteu não refletiu no que lhe disse Prometeu, nunca um dom aceitar de Zeus Olímpio, mas reenviar de volta, para não vir a ser um mal aos mortais. E ele o recebeu, e quando já tinha o mal percebeu, pois antes sobre a terra as tribos de humanos viviam, afastadas de males e longe de um duro labor, e aflitivas doenças as que dão morte aos varões. Pois rápido na miséria envelhecem os mortais, mas a mulher tirou a mão, a grande tampa do cântaro, e espalhou. Para os homens, agruras funestas armou. Lá mesmo só a esperança, na casa inquebrável, ficou, dentro do cântaro, sob as bordas, e não porta afora voou. Deixou antes tomar a tampa do cântaro, pelo plano do porta-égide, Zeus junta nuvens. Essa passagem é muito rica, né? Enfim, já teve inúmeras interpretações ao longo dos séculos. Eu vou atentar aqui apenas para alguns detalhes, tá? O jogo etimológico que existe a partir da palavra metis, que nós já encontramos anteriormente, que significa, né, astúcia. Zeus é caracterizado por sua metis, assim como Crono e Prometeu, mas Crono e Prometeu são chamados de curva metis, né? Então de curvo pensar, curvo e astuciosos,
porque eles pensam de forma ardilosa, enquanto a Metis de Zeus se sobrepõe sobre as demais de forma direta, de forma reta, né? Mas o jogo aqui é entre o nome de Prometeu e de seu irmão Epimeteu, tá? Um titã como ele também, filho de Jápeto, né? Porque Prometeu é aquele que tem a Metis diante, tá? A Metis, a astúcia que se antecede, que se antecipa, enquanto Epimeteu ele é dotado de uma Metis a posteriori, uma Metis que vem depois, uma Metis então que se arrepende, que volta atrás, tá? Então que repensa. Esse é um jogo muito interessante porque as próprias preposições pró e epi remetem, né, em termos de espaço e em termos de temporalidade, a essas ideias. O poeta, como eu disse, trabalha com a etimologia, ele faz muitos jogos poéticos nesse sentido. Uma outra questão bem importante diz respeito ao pithos, né, ao cântaro dos males, a esse jarro de males. E aqui fica a pergunta sobre como interpretar a dimensão simbólica, não é, desse pithos, desse jarro. Várias interpretações já foram propostas, algumas inclusive relacionando o formato do útero, não é, feminino, do útero materno, então, a esse cântaro, tá? E é muito interessante pensar que se trata então de um jarro, não é? Enfim, normalmente usado para transportar vinho, tá? Transportar algum tipo de líquido, eventualmente óleo, mas nesse formato de algo que porta, que traz, e não de uma caixa, tá? Essa ideia da caixa de Pandora, ela veio, até onde eu consegui, enfim, pesquisar, de uma tradução ou uma interpretação proposta por Erasmo de Roterdã, né, o famoso humanista, ainda no século XVI, em seus Adagia, né, nos adágios que ele escreveu, ao entender pithos como pyxis, que significa caixinha, tá? Uma caixinha de joias, uma caixinha onde se guarda, enfim, pequenas preciosidades. Mas aqui o pithos ele pode então fazer referência a essa dimensão, digamos, do útero feminino, daquilo que traz a vida, e é muito interessante que dentro desse pithos permaneça algo que às vezes é traduzido por esperança, mas que em grego antigo se diz elpis, e que, enfim, é de difícil tradução porque é uma palavra profundamente ambígua em grego antigo. Ela diz respeito ao que se espera que venha, aquilo então que nós, né, aguardamos, aquilo que nós desejamos, de certa forma, mas não é a esperança em chave cristã, tá? A esperança não é na vinda do Messias ou algo do tipo. Ela é mais neutra do que isso, é uma espécie de propensão ao futuro, tá? E aí fica a dúvida de traduzir isso por esperança ou por expectativa, quase no sentido lá do Dickens, né, de Great Expectations, porque há uma ideia, inclusive, da possibilidade de frustração, do momento em que essa expectativa nos frustra, né? Então, expectativas frustradas. E é preciso levar em conta essa ambiguidade profunda da palavra elpis no momento em que ela permanece dentro desse jarro, desse pithos, porque essa permanência, ela, mais uma vez, é muito complexa em termos de sentido, uma vez que os males todos foram, né, jogados mundo afora no momento em que Pandora abre o jarro. Mas no momento em que ela fecha, o que isso quer dizer? Que resta a esperança, né, a elpis para a humanidade, ou não, esse não é um mal, enfim, se estava lá no jarro, ele é um mal, como os outros, mas ele é um mal diferente porque ele não, enfim, foi aberto e está flanando por aí, como as doenças, como a morte, enfim, como tantos outros males, a dor, tá? Como os demais males. Mas talvez a resposta esteja no trecho com que a teogonia encerra seu tratamento do mito de Prometeu. Porque se encaramos, né, o jarro como esse ventre e a elpis como uma expectativa que pode ser tanto má quanto boa, mas uma espécie de desejo de permanência, um desejo de manutenção da vida, uma chave quase, né, daquilo que o Bataille diz do erotismo, né, desejo de permanência
do ser humano enquanto espécie, talvez possamos levar em conta esse trecho. O poeta diz aí o seguinte: e após fabricar o belo mal pelo bem, levou-a aonde estavam os outros deuses e humanos. Vejam como essa expressão, o belo mal, já, kakon kalon, já é muito expressiva. E aí diz: espanto tomou os deuses imortais e os humanos mortais, quando viram o íngreme ardil impossível para os humanos, pois dela vem a raça de mulheres muito femininas, pois a raça dela é ruinosa, as tribos de mulheres. Grande desgraça aos mortais que moram com varões, não camaradas da ruinosa pobreza, mas de abundância. Como quando abelhas em colmeias arqueadas alimentam zangões, parceiros de feitos vis. Elas, o dia inteiro até o sol se pôr, todo dia se apressam e favos luzidios depositam, e eles ficam dentro nas colmeias salientes, e a faina alheia para o próprio estômago recolhem. Bem assim as mulheres, mal aos homens mortais, impôs Zeus, troveja no alto, parceiras de feitos aflitivos. Outro mal forneceu pelo bem. Quem das bodas fugir, e dos feitos infelizes das mulheres, e não quiser casar, atingirá a velhice ruinosa, carente de quem o cuide. Não privado de sustento, vive, mas ao perecer, a propriedade dividem parentes distantes. Já quem partilhar do casamento, e obtiver consorte devotada, em sua mente ajustada, para ele desde a juventude, o mal contrabalança o bem, sempre, e quem encontrar espécie exultante, vive com irritação incessante no íntimo, no ânimo e no coração, e o mal é incurável. Vejam, a meu ver, esse comentário que está em Teogonia dá uma interpretação muito interessante do que é a manutenção da elpis dentro desse pithos, que representa de alguma forma o próprio ventre feminino nessa interpretação, trazido ali por Pandora, não é? Porque não é mencionado esse pithos, uma Pandora que vem trazendo o pithos, ele simplesmente aparece nessa narrativa. E a meu ver, então, ele é uma representação, pode ser visto como uma representação dessa faculdade reprodutiva feminina, da qual os homens do sexo masculino dependem profundamente, embora sempre com essa relutância que nós vemos em Hesíodo o tempo inteiro, tá? A partir dessa perspectiva misógina em que as mulheres são vistas como imprestáveis, como não trabalhadoras, preguiçosas, o símile que aparece ali das abelhas e dos zangões, elas são comparadas aos zangões que ficam em casa nas colmeias, enfim, e que não trabalham e que comem todo o labor das abelhas, que então são comparadas com os varões, com os homens do sexo masculino. Isso tudo é muito curioso, porque inclusive, até onde eu me lembro, o próprio gênero dos zangões é masculino, o gênero das abelhas é feminino, tá? Mesmo na língua grega antiga, assim como em português, e, salvo engano, enfim, na concepção biológica dos animais, desses insetos, algo também nessa linha. Em todo caso, vocês veem como esse discurso misógino, ele conforma, ele é a perspectiva a partir da qual esse mito é contado, a concepção da condição humana ela é prestada, a necessidade de trabalho, a necessidade de reprodução, a necessidade inclusive de um certo sofrimento por isso tudo, em chave muito diferente daquela que encontramos lá no início da Bíblia, judaica, ou judaico-cristã, mas também é comparável, pode ser comparado sim. E aqui, só para encerrar muito rapidamente essa exposição de hoje, que daria para prolongar enormemente se a gente fosse aprofundar em alguns desses pontos, e todos mereceriam um tratamento mais detido, eu retomo dizendo que o mito das linhagens traz ali uma explicação sobre a necessidade de justiça para a linhagem de ferro. Vejam como é uma linhagem que tem que lidar com a ambiguidade, tá? Que tem que lidar com as dificuldades do trabalho, choques geracionais, e a justiça parece ser, a mensagem que se extrai dali, o único meio a partir do qual essa vida pode se tornar menos pior. Então vejam aí uma compreensão mais geral do mito, pois quem tiver interesse, releia e veja se concorda com essa proposta de que a dike, a justiça,
é um elemento fundamental do mito das linhagens, sobretudo no que diz respeito ao comportamento da linhagem com a qual o eu poético de Trabalhos e Dias se identifica, né, que é a linhagem de ferro. O mito de Prometeu, como eu já sugeri anteriormente, surge como etiologia do rito do sacrifício animal aos deuses. Estabelece, então, a distinção entre o que é ser Deus, o que é ser humano e o que é ser animal. Sendo muito interessante pensar que ser divino é ser imortal e ter consciência de sê-lo. Ser animal é ser mortal sem consciência de sê-lo. Tá? Então, a condição animal ela é feliz dessa perspectiva porque ela não sabe do seu fim, ela não sabe da sua própria mortalidade. Enquanto a condição intermediária entre ambas é a condição humana, que é mortal, mas sabe que é. Tem consciência da tristeza, da infelicidade que é chegar ao fim da existência. Tá? Então, entre a existência feliz dos deuses, imortais e conscientes, e dos animais mortais, mas inconscientes, nós temos ali os seres humanos. Burkert, um autor que eu já citei na segunda das nossas aulas, ele interpreta esse mito de Prometeu como dando a ver uma certa inquietação humana perante o fato de se oferecer aos deuses a pior parte do sacrifício. E isso parece fazer algum sentido, não é? De fato, da perspectiva, digamos, de uma evolução da civilização, uma transformação gradual, inclusive em termos de crenças, de instituições sociais, de fato, o oferecer aos deuses, que são os mais reverenciados, aquilo que há de pior nos animais, no momento em que eles são mortos e consumidos, parece necessitar alguma explicação. E essa explicação seria então conferida pelo mito de Prometeu, sendo obviamente necessário lembrar das dificuldades nutricionais na Grécia Antiga, que sempre viveu no limite da produção, uma terra muito difícil de produzir tanto grãos quanto de criar animais, e obviamente eles não poderiam dispensar o consumo de proteína animal quando isso era possível. Obviamente eles consumiam muito menos carne do que nós, as ocasiões de sacrifício eram mais raras, mas eles não poderiam abrir mão simplesmente dessas carnes e oferecê-las inteiramente em sacrifício holocáustico, por meio da queima total da carne, para os deuses. Já o mito de Pandora surge aí como etiologia do conflito entre gêneros, a explicação das causas dos conflitos entre o gênero masculino e o gênero feminino, apesar da sua mútua dependência. Ou, se quiserem, apesar da dependência do gênero masculino do gênero feminino, tenta ali explicar o porquê de a primeira mulher, surgir como um mal para a humanidade, instituindo assim a diferença entre ser humano masculino e ser humano feminino. Tá? Obviamente aqui eu já fiz isso, mas eu poderia apontar um trabalho que denuncia a dimensão misógina da sociedade grega e o papel que cumpria no âmbito dessa sociedade seus mitos, fazendo referência ali ao trabalho da Nicole Leroux. Tá? Ela tem muitos trabalhos sobre isso, mas um em específico, em que ela fala da tribo das mulheres, numa expressão que é do próprio Hesíodo, que está ali nessa poesia. Ela faz uma crítica dessa conformação, tá? E tenta justamente mostrar como os mitos, já em sua própria malha, incorporam esses valores misóginos que são fundamentais para a sociedade grega antiga como um todo. Tá? Como se isso fossem de fato pilares da sociedade grega antiga. Eu faço referência aqui àquele artigo que eu já citei, de 2016, que eu escrevi, sobre a condição humana, porque lá eu proponho uma leitura que nós poderíamos dizer talvez desconstrucionista, aí, entre aspas, do mito, no sentido então em que eu tento mostrar como o vir a ser da mulher, o surgimento da primeira mulher, é fundamental para o vir a ser do homem. Tá? Não apenas em termos linguísticos, como eu tentei sugerir na exposição anteriormente, mas inclusive em termos de conformação da espécie. Tá? O que é essa humanidade que pré-existe o advento da mulher? Eu tento me questionar sobre isso
e levando em conta a própria instituição social da partilha da carne, o sacrifício, que cumpre, né, nesse todo do mito um papel fundamental, a meu ver. A meu ver, a partilha da carne, isso que institui a diferença entre o que é ser divino e o que é ser humano, não é? Que passa pela questão animal, não é? A dominação, o sacrifício do animal em prol da divindade, é uma atividade não humana, estritamente, da perspectiva dos gregos antigos, mas humana masculina. Tá? E é justamente isso que, de alguma forma, configura o que é ser homem, a meu ver, em termos sociológicos, tá? Históricos, sociológicos. A perspectiva da posse da carne, a perspectiva da posse dessa fonte de proteína, fonte que a gente poderia dizer em todo um imaginário construído em torno disso, que vige até os dias de hoje, essa fonte de masculinidade, essa fonte de violência, essa fonte de poder. Que obviamente, não é, se a gente pensa em termos arcaicos, primitivos, não é, a carne, o boi, pecus, né, pecúnia, tá? Tô fazendo um jogo etimológico aí com palavras do latim, mas para chamar atenção para o fato de que essa carne é muito mais do que simplesmente comida. Essa carne é riqueza, tá? Essa carne é economia, tá? E nesse sentido, o domínio da carne, o domínio do animal é constitutivo do que é o ser humano masculino na sua lógica de opressão, na sua lógica de desconfiança, de alijamento, de marginalização do gênero feminino. Então, nesse artigo, quem tiver interesse, eu vou colocar, né, o endereço aqui embaixo, leiam, eu faço essa sugestão do profundo imbricamento entre esses vários momentos do mito de Prometeu e Pandora para a conformação do que é um pensamento da masculinidade, da feminilidade, com, a meu ver, implicações para os dias de hoje. Né? A gente pensa em todo o apelo do consumo de carne, quase como o consumo do corpo feminino voltado para homens. Há um trabalho, inclusive de feministas que eu conheço dos Estados Unidos, sobre isso, né? Relacionando então o carnivorismo à masculinidade, a uma construção de masculinidade. E esse é um tema muito controverso, porque quando eu, enfim, menciono esses estudos, às vezes mulheres que comem carne, mulheres feministas que comem carne, ficam, né, ofendidas e falam, não, mas não faz o menor sentido. Enfim, eu não sou teórico dessa área, eu simplesmente me apoio em algumas leituras que eu fiz. Eu vou fazer a recomendação, tá? Vou colocar na bibliografia, pelo menos um desses títulos, que se chama The Politics of Meat, né? The Sexual Politics of Meat, tá? É da Carol Adams. O subtítulo é A Feminist Vegetarian Critical Theory. É um livro, salvo engano, da década de 80, mas que recebe uma segunda edição, de 1990, que recebe uma segunda edição em 2010. É um livro muito interessante, tá? Ele me serviu muito para esse artigo que eu menciono aqui, porque ele amarra várias dessas questões relativas a consumo de carne e opressão masculina sobre as mulheres. Enfim, quem discordar da tese pode colocar aí embaixo no comentário, fica aberto, né? Mas eu faço a referência a esse trabalho que eu acho muito bom. E à guisa de encerramento dessa parte introdutória do curso de mitologia clássica, né? Que a gente fecha um primeiro bloco com 4 propostas, eu sugiro que a gente leia sem comentar, eu não vou comentar mais nada, depois vou passar simplesmente para a bibliografia, o breve texto de Kafka intitulado Prometeu, em que ele diz o seguinte, aí na tradução do Baques. 4 sagas noticiam acerca de Prometeu. Conforme a primeira, ele, uma vez que traíra os deuses revelando seus segredos aos homens, foi amarrado a um penhasco no Cáucaso e os deuses mandaram águias que devoravam seu fígado, que, no entanto, sempre voltava a crescer. Conforme a segunda, Prometeu, devido à dor causada pelos bicos a golpeá-lo, se enfiava cada vez mais fundo no rochedo, até se tornar uma só coisa com ele. Conforme a terceira, sua traição foi esquecida depois de milênios. Os deuses esqueceram, as águias esqueceram, ele mesmo esqueceu. Conforme a quarta,
Todos se cansaram da história, que já não tinha mais fundamento. Os deuses se cansaram, as águias se cansaram, a ferida se fechou, cansada. Restou o rochedo, inexplicável. A saga tenta explicar o inexplicável. Uma vez que ela se originou de um fundamento verdadeiro, precisa terminar de novo no inexplicável. E aqui a gente termina então a nossa exposição. Vejam aí a bibliografia, né, rapidamente. Eu agradeço enormemente a quem assistiu até aqui. Peço, né, que deem like, que comentem, que compartilhem, que ajudem a divulgar o canal. Agradeço enormemente pelo apoio de todo mundo e até a próxima.